Olha como encerra o final do plano aqui, ó. Abstrato, sem referência e precisa de mais carinho, tá? Faz as dobras bonitinho, pega a referência, se precisar, pega um lençol lá, pendura, tira foto, segura aqui. A galera trabalhava com muita referência, pessoal. Não fica com preguiça de pegar referência, não. Então, isso, a gente está na live da Gambiarra, porque a gente está de férias. Então, estou sem as paradas aqui para fazer direito, mas eu não queria deixar vocês sem feedback. A galera está trabalhando aí, estudando. Eu queria dar uma olhada no trabalho de vocês rapidinho, trocar uma ideia e ajudar no que eu puder, tá bom? Então, eu vou procurar lá um trabalho para análise e vai me marcando aí, tá? Se você está com trabalho para ser analisado hoje. Cara, estou com alergia do pólen aqui. Tá demais. Pô, nem dei boa noite. Deixa eu dar boa noite pra galera. Dá um oi aí quem tá na live. Fala aí, Vitor, Wendel. Fala, Alberto, Rafael, Helder, Mariana, minha esposa linda, tá na live. Fala aí, beleza, pessoal. Boa noite aí. Você que não deixou o like, já deixa logo. Compartilha a live. Fala, Thiago. Fala, Hanai. Tom. Beleza. Eu vou dar uma olhada lá agora no grupo, tá bom? Galera, enquanto o Diego tá abrindo aqui os negócios, vocês viram minha foto linda com a mochila da Bulma? Que linda! Olhei assim e falei, uau! Adorei. Achei aqui. Beleza. Tô abrindo a galera aqui. Mariana, você é a Bulma do GT? Não. Ô, Diego! Ô, Diego, até engrossei a voz. Pô, Diego, sou a Bulma do Dragon Ball. Dragon Ball purinho, do clássico. Pô, Diego! Vou te falar quem você é, hein? Vou te falar quem você é, hein? Sou o príncipe dos Saiyajins. Meu orgulho é grande. Ai. Tô escolhendo aqui, galera. Diego é o Vegeta com bigode do GT, que o Helder tá falando aqui. Que vacilo. Diego é o Vegeta. O Vegeta com aquele bigode, cabelo cortado. Horrível. Beleza, já abri algumas aqui. Vou fazer igual da outra vez, tá, galera? Eu tô sem tablet aqui, eu vou só comentar. Foi. Tá aparecendo aí? Não, ainda tem que esperar os 10 segundos. Tem que esperar. Agora foi. Então, se eu esperar aqui aparecer aí, vai acrescentar ainda o meu tempo de espera aos 10 segundos. Com eu tenho que certeza. agir como se estivesse sincronizado. Então, Thaís, legal, tá? Pose está boa. Fique esperto aqui, essa mão. Parece estar muito grande, tá? Compara ali com o tamanho da face dela. Enquadramento geral, sobrou muito espaço para o alto, tá? Muito espaço para o alto. Espaço mais do que necessário para baixo também. Então, faz recorta aí no formato mais próximo aí do personagem, tá? Para não ficar esse espaço vazio aí. Legal. Você tem um fundo com alguma coisa acontecendo, né? Um fundo de cinza sólido, eu sempre prefiro quando é assim. Agora, toma cuidado aqui na transição, tem que fazer uma transição mais carinhosa, tá? Evita isso aqui, ó. Repetir o ritmo, parece estar com medo aqui, ou atropela, ou esconde atrás dela, tá? O braço aqui está com um valor muito próximo do fundo também, atrapalha na leitura. Então você pode escurecer isso aqui para cima, escurecer bastante a ponto da gente conseguir ler bem a silhueta do braço ou clarear. E aí você desce tudo aqui. Tá? Então vai modulando o fundo de maneira que isso ajude na leitura da silhueta, tá bom? Os panos estão muito gráficos, tá? Então
Quando dobrar, tenta mostrar o outro lado, tenta mostrar alguma transparência também aí nos panos. Eu sei que é difícil, mas busca referência para isso. Helder tá falando, recorta no formato quadrado, que é o favorito do Diego. Brincadeira, viu? Aí não. Deixa eu falar um negócio. Ó, rapidão. Cuidado com isso aqui, ó. Com essa linha assim, um para cada lado, tá? Não tá legal. Quebra aí essa simetria de horizontal. Tá. Eu olho para ela assim, ela me passa a imagem de uma mulher poderosa e que me gera um pouco de medo, assim, né? Eu fico Menos sedutora do apreensiva. que deveria ser, né? Menos sedutora do que deveria ser. Eu acho que ela É tem, mais guerreira e ela tem que ter uma cara mais convidativa, entendeu? De repente, se você mudar a expressão, colocar ela com um leve sorriso, ou se você só tirar os olhos brilhantes, ela vai ficar menos assustadora, menos intimidadora. Eu acho que o olhar tem que ser um olhar mais convidativo. tá. E isso vai estar ligado a tudo, né? A pose geral, como os panos estão se mexendo também. Sim, mas eu gostei do design, O gostei design tá do. legal. Ficou bem legal. Talvez eu tiraria isso aqui, tá? Isso aqui é bem guerreiro, Isso né? aí é bem guerreiro, tá? Acho que eu também tiraria, deixaria a perna mais nuda pra. É. É. Tá? E eu colocaria, faria os testes com cabelo maior, cabelo mais esvoaçante, conversando com os panos, tá? Então, trabalho os dois ali como se eles estivessem trocando ideia, tá? Com ritmos semelhantes. Outra coisa, para a cabeça aí, para execução em geral, né? Assim, o claro escuro é sempre complicado, né, galera? Eu entendo. A regra básica é aquela, divisão nítida. Eu falo isso toda vez. Toda vez que não faz, já tá tudo bem. É assim mesmo. Eu vou repetindo aqui até a ficha cair. Divisão nítida de área de luz e área de sombra. Precisa ser de sim, Diego? É obrigatório? Não, não é. Tem várias outras formas de fazer que fica bom. Só que essa é a mais fácil. E aqui dá certo, fica organizado pra caramba. Se não conseguir fazer assim, não vai conseguir fazer com a difusa. Então, Tá? mas aí que você tá falando, a gente sempre fala e tal, e é difícil de cair a ficha. Talvez seja realmente difícil. Que a pessoa pode olhar pra cá e falar, mas aqui tá, aqui é luz, aqui é sombra, aqui é luz, aqui é sombra, tá dividido. O que tem que falar é o seguinte: o desenho da luz e o desenho da sombra, a gente desenha mais a sombra, né? Ele tem que ser claro, tem que ser um desenho, uma forma clara. Shape gráfico, claro. Tanto que no início, né, tem vários exercícios que a gente faz de mapeamento de sombra, que é basicamente igual o pessoal faz em quadrinho. Né? Branco, preto sólido, você vai mapeando, pegando shape abstrato. Depois você tem shape abstrato bem definido, você começa a diluir ele, abrir a área de luz na sombra dentro dele, trabalhar nele, mas já com todas as escolhas feitas, tá? Então, essa abordagem vai te forçar a buscar um bom design de shapes para sombra, porque tudo é design aqui dentro, não é só os elementos, né, a ombreira dela, não, tudo ali é um trabalho de design, tá? Você está buscando qual shape melhor vai representar aquele volume aqui ou ali e trabalhar bem no geral, tá? Então, você tem uma sequência de cinzas. E quando você vai fazer esse mapeamento das sombras, você é obrigado a escolher. Você pega esse cinza aqui que está perdido, você joga ele para a família da sombra. Você pega esse que está perdido, você joga ele para a família da luz. Você vai separando as duas coisas. Depois você vai subdividir lá dentro. 2 para sombra, 2 para luz. E aí já tá bom para fechar. Mas é isso, tem que trabalhar no claro escuro. Dá para ver, eu sei que é difícil, né? Arrumar Tá no uma caminho, referência tá assim, no eu caminho, dá sei. pra ver que tá no caminho. É, mas eu gostaria de ver. Tá vendo? Estou apontando com o dedo aqui, não dá para ver. Né? Esse clarão que você tem aqui, ó, tá bonito, tá vendo? Distribui mais, ilumina, por exemplo, aqui o cinto, né? Esse mesmo claro aqui, ele corre aqui para cima, tem um ritmo, tá? Ele tem que passear na figura. Tá? Poderia ter aqui no cabelo também, na lateral do rosto dela. Uma coisa também para você tomar cuidado é que, principalmente na pele, você sujou um pouco Sim. a sombra. É melhor você fazer a sombra. Tá vendo aqui que ela tá levemente quente? Sempre Aqui, esquenta, né? Na dúvida, esquenta. aqui também, ó, ela tá quente. Deixa a sombra mais quente do que É. fria, tá? Porque senão suja. Tem como fazer frio se pegar os trabalhos lá dos. Tem como fazer Mas fria, não é mas não a é o hora mais agora. fácil,
Pegar os trabalhos do Juan Gia, por exemplo, é lindo, tem um monte de frio, fica com aquela pele com aspecto de pérola, né? Mas não tenta agora, tá? Vai pelos quentes, que é muito mais fácil fazer funcionar. Tá? Aqui na cabeça também sujou na sombra. Sim, sim. Tá? Então, basicamente isso, tá bom? Tá num bom caminho. Vai atualizando, postando lá, pra gente redirecionando o que precisar. Cuidado com esse ângulo do braço aqui, tá? Tá incomodando um pouquinho. Eu cobriria essa parte aqui do bíceps com cabelo, tá? Só para me livrar desse ângulo aqui. Com cabelo ou pano, né? Porque tem que ver se Isso o aqui é cabelo vai pano? ser Isso é pano. pano, com pano. Isso aí. Senão o cabelo vai atrapalhar. Não, Eu tô apontando com o dedo também. eu olhei rápido aqui, achei que era cabelo. Mas tem Não, esse pano aqui. Desce mais o pano. pano, cobre um pouquinho mais. Tá? Carinho no final do pano, tá? Dá para ver que você fez sem referência. Procura as esculturas clássicas, tá? Com representação feminina no geral. Tá? O pessoal faz um trabalho muito delicado nisso aí durante o século XIX, pega escultura lá do século XIX para estudar. Ela falou aqui, ó, beleza, vou fazer as alterações e amei o feedback. Que show, Thaís. Tá Maravilha. ficando muito legal, parabéns. Deixa eu escolher outra. Tá no seu, mano. Tá no meu quê? Tá no meu. Agora que você tá vendo, tá no meu. Não vou ver as marcações nunca. Mas tudo bem, eu vou olhar aqui no grupo. É estranho, porque eu cliquei lá, algumas marcações. Não, alguém me marcou também. Ah, tá. Uga, não sei mexer no grupo, página inicial. Peraí, cara. Enfim. É. Que legal. Michel Nascimento, tá aí? Michel Nascimento. Presente? Não, não falou nada, não. Ó, Michel tava lá em cima, não sei se ainda tá aqui. Ó, eu. Show de bola, Michel. Só um minuto. Vou compartilhar aqui. Eu tá trabalhando com um monitor só, tudo fica 10 vezes mais lento. Então foi. Legal, Michel. Primeira coisa aí que eu trocaria, pano branco, tá? Ainda mais que ela é negra, ia ficar um contraste bem bonito. E quando eu falo pano branco, não é para fazer ele em tons de cinza, não. É um branco colorido, tá? O que você tem que fazer? Embora você esteja trabalhando aqui com fundo sólido, que eu vou te pedir para modular, não deixar ele sólido assim, não. Imagina que tem um cenário, né, um ambiente ao redor dela que a iluminação desse ambiente está influenciando na cor do pano. Tá? Então, você tem que ter uma variação, mesmo que seja uma variação abstrata, de quente e frio no pano. Tá? Então, nesse caso, você vai usar como referência não as esculturas, mas as pinturas. Então, dá uma olhada em pinturas aí, como os pintores representavam esse tipo de coisa. Depende aí do tipo de pintor que você gosta, né? O que vai influenciar também na cor dela, tá? Que tá meio monocromática, tá vendo? Você não tem uma variação de quente e frio. Ainda mais pele negra tem os frios muito bonitos que você pode colocar na área de luz, tá? Uns azulados, que fica bem legal. Cinzas. E eu esquentaria bastante a sombra, tá? O contraste na cabeça está muito baixo. Você tem que ter um contraste suficiente para a gente ler bem. Principalmente por conta do cabelo, que tá escurão, e aí chega ali nos olhos e tal, o contraste ficou baixo. Tem que pegar esse valor aqui do cabelo, ou um valor próximo, talvez um pouco mais claro, e começar a distribuir aqui com calma dentro do rosto dela. Com calma, por favor. Essa borboleta está muito pequenininha, tá? Isso é uma borboleta? Acho que é, né? Porque o que eu ia falar é justamente isso. Desce aí um pouquinho. Eu tô sentindo falta dos elementos da água. Simbólicos, né? Exatamente. No lugar da borboleta, se é uma borboleta, poderia ser uma concha ou alguma coisa do tipo. A pose é uma parada muito importante, tá, pessoal? Eu já falei várias vezes aí com vocês que
É através da pose que você representa boa parte da personalidade do personagem, tá? Mesmo que o cara esteja parado ali, é a expressão corporal. Tá? Então, se você olhar as estátuas de Afrodite, tem uma feminilidade muito grande na pose. Tá? Às vezes está só relaxada, mas está com aquela mãozinha. Olha as figuras do Bouguereau, tá? Que a gente comentou lá, assim que a gente abriu o briefing para vocês. Tá? Não vou te pedir para mudar a pose, obviamente, senão você teria que refazer tudo, mas tentar, com o pano, né, eu botaria ele esvoaçado aqui para a esquerda, Uhum. tá? Vai funcionar bem. E com ele branco. Tá? Você botou uns quentes aqui, ó. Não sei se a intenção era fazer dourado mesmo. A ideia de colocar o dourado vai funcionar bem. Branco e dourado vai ficar uma combinação excelente. Agora, isso aqui não está aparecendo dourado, tá bom? Então, trabalha bem no render aí. Se precisar, pega algumas peças douradas aí, de qualquer coisa, de qualquer coisa. Recorta uns pedaços, joga aqui e vem com conta-gotas pegando e distribuindo as cores dentro das formas que você precisa. Olha só, dá uma olhada nesse ombro aqui também, tá? Anatomia tá Que fora. ele é um elemento que chama bastante atenção por conta de todo o contexto ali. É. É uma área clara perto de uma área escura, que obviamente depois vai mudar se você colocar o branco aqui. Mas ele tá chamando muita atenção e tem coisa errada aqui. Só pra você dar uma olhada. Sim. E a mão não tá delicada o suficiente, tá? A pose da mão também parece estar meio fora anatomicamente. Essa aqui também. Posição dos dedos, tá? Então, a mão. Delicadeza, gente. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer minha mão delicada aqui pra vocês. Nem sei se tá aparecendo por causa do delay. Não tô vendo. Não sei se vai aparecer depois. É, eu acho que. Não sei se você assistiu aquele seriado lá do Arcane. Tem uma personagem negra lá. Era não Nossa, lembro, ela encaixaria bem aqui como encaixaria, referência, isso que você tá? falou. Ela tem umas roupas meio brancas, Isso. né? Com os negócios E ela, dourados, ela tem não sei se é uma pintura, um não lembro. negócio no rosto, Tem né? alguma Lindo coisa também. dourada no rosto que é muito É, bonito. Dá uma olhada lá é verdade. na série e usa essa personagem como referência que vai te ajudar pra caramba. Ele falou, sim, assiste o Arcane, excelente. Sim. Eu acho que a perna também, ó, precisa de algum elemento aí de uma tornozeleira dourada, ou precisa de alguma coisa, Algum adorno, né? algum detalhe aí de nobreza. Uhum. Não precisa ser necessariamente na perna. Se você tiver aqui, por exemplo, uma correntinha aqui, ó, caindo em cima da coxa, já vai ajudar, entendeu? Ó, ela tá sem joelho, tá? Não dá para ver a definição do joelho aqui. A gente tem que ser capaz de ler a estrutura. Eu falei hoje num dos stories ali sobre anatomia, que a estrutura tem que estar clara. Então você deve gastar o tempo que você precisar ali para representar bem a estrutura. Senão fica chapado aqui, ó. Ainda juntou as duas pernas, tá? Você tem que ajudar a gente a ter uma clara leitura disso aqui. Então escurece mais essa perna aqui de trás, mesmo que seja uma sombra forçada, que não vai ser, tá? Você teria a sombra aí. Mas mesmo se você precisar forçar a barra em alguns momentos, fica à vontade, porque o que importa é o funcionamento geral do trabalho. Tá? Olha como que você tem essa sombra forte pra caramba aqui. Isso é uma sombra? Se for sombra, tá até mais forte do que deveria ser. Não tá claro, tá? Não tá claro se é sombra ou se é um pedaço de pão que tem esse pedaço aqui na frente, tá vendo? Uhum. O que não é bom. Tem que estar claro. Mas, de qualquer forma, você tem que ter uma sombra aqui que divida as duas pernas. Você tem que ter a lateral do joelho, a lateral da coxa bem dividido. Às vezes, a galera separa uma coisa, um plano e outro, não só usando o valor, mas também com a cor. Tá? Então, você faz, escolhe uma seção de plano ali para ser toda mais fria e a outra toda mais quente. Já ajuda pra caramba a separar. Tá? Então, basicamente isso, tá? Decorar, resolver os problemas de anatomia que você tem aí no ombro, na mão, na outra mão, no joelho, resolver os problemas de claro escuro. Eu sempre gosto mais de um claro escuro. Olha só como é que você está com a sombra aqui, ó. Sombra aqui, tá vendo?
e na cabeça a sombra está para o outro lado, tá? Eu sempre gosto de visão clara, área de luz e área de sombra, dois mundos completamente diferentes, não há dúvida entre o cinza que está de um lado e o cinza que está do outro, tá? Porque senão fica essa parada aí, a galera sambando aí, não sabe onde está, e o claro escuro fica desorganizado, tá? Do jeito que está aqui. Então, organiza o claro escuro aí, escolhe uma fonte de luz só, tá? Um lado de luz, um lado de sombra, simples. Isso é outra coisa também, né? Porque não me parece, aqui até tem um pouco, mas no restante da roupa não tem essa divisão de Não claro e tem. de Tá escuro. abstrato pra caramba. É. Mais uma vez, como no trabalho passado, olha como encerra o final do plano aqui, ó. Tá? Abstrato, sem referência e precisa de mais carinho, tá? Faz as dobras bonitinho, pega a referência, se precisar, pega um lençol lá, pendura, tira foto, segura aqui. A galera trabalhava com muita referência, pessoal. Não fica com preguiça de pegar referência, não. Constrói o que precisar construir, se mexe em 3D, vai lá no Marvelous, faz alguma coisinha. Às vezes, eu vou no ZBrush ou no Marvelous, eu não faço um personagem inteiro, eu faço só um pedaço de algo que eu preciso, dou um print da tela mesmo, não faço nem render, dou um print da tela mesmo, jogo aqui e vou pintando por cima. Tá? Depende aí do tipo de concept que eu estou fazendo. Cuidado com o pé é delicado, tá bom? Não esquece de olhar os trabalhos lá do Buguerro. Esse pé ficou meio grande, pé da Anastácia. Quem é Anastácia, Diego? O pessoal nem vai saber. Pede Anastácia. Quem é Anastácia? É a irmã da Aurora? Cinderela. Cinderela. Cinderela, A rapaz. Aurora do Cisne. Anastácia, que tem o pé grande, não coube o sapatinho de cristal. Essa aí que é a referência. Tá? Aurora do Cisne? Que cisne? Ih, Diego tá perdido nos contos de fada. Aurora é a Bela Adormecida. Não. Aurora é a Bela Adormecida, não tenho dúvida. Eu gosto dela. E o fundo, tá? Ou você vai modular, como eu falei no trabalho passado, ou você pode escolher algum elemento gráfico para colocar aqui, tá? Depois dá uma olhada, por exemplo, lá no Black Fox que eu fiz, eu joguei uma representação gráfica da cabeça dele lá. Pode ser um símbolo gráfico qualquer que você quiser, tá? Só para preencher ali, não deixar esse cinza sólido. Funciona bem também, se você quiser ir nesse caminho. Beleza? Manda bala. Vou pegar um outro aqui. Muito obrigada pelo feedback, vou trabalhar mais nela. Show. Nossa, achava que o nome da Bela Adormecida era Bela Adormecida. Mas faz sentido, porque o nome da Cinderela não é Cinderela. O nome da Branca de Neve não é Branca de Neve, então. Ó, Tiago Silva, tá aí? Tiago Silva. Fala aí, presente, querido professor Maçãzinho. Sérgio está falando aqui, ó. Tô muito feliz, terminei o curso Pintura Digital ontem, já imprimi meu certificado. Um ano de estudo passou muito rápido. Obrigada a vocês dois. Que show, Sérgio. Valeu, Parabéns. Sérgio. Que bom, curtiu. Vai rolar atualização, tá? Fique esperto, a gente vai mandar e-mail também sempre que tiver atualização. Tiago Silva, sim. Show. Vamos lá, pegar aqui o trabalho dele. Foi? Presente, querido professor. Ele respondeu aqui depois. Ai. Ó, Tiago, legal. Primeira coisa, sobrou muito teto aqui, tá? Então corta aqui em cima um pouco. Outra coisa, olha só. Tá, Peraí, primeiro... Diego, segura aí. Só pra ver que você tá indo. Ah, tá. Porque a Maria quer checar no delay. Quero checar. Eu vou esperar Já 10, foi, já vou foi. esperar 10 segundos aqui Já e foi, depois vai rapaz. ficar lá mais 10 segundos. Tá legal a pose, tá? No geral. Agora, repare esse braço aqui. Você não pode ter um retão assim, ó. Pum! Se tiver um retão, quebrou a elegância total, tá? Quebrou a... Se você olhar, o pessoal, eles trabalham com um lado relaxado, um lado tenso, sempre dando contraste um com o outro, tá? Você poderia aproximar o cotovelo, puxar um pouquinho. Dá para ver aqui pela mão que você tentou, né? O pessoal faz aquela mãozinha assim. Assim, deixa eu mostrar. Aquela mãozinha assim de Michelangelo. Tá? Então, esse é o tipo de distorção que não está na referência. Você tem que ir nos artistas. Vai lá no Michelangelo, vê aquela mãozinha.
não só do Adão, né? Mas as mulheres também, lá dos pintores do século XIX, vê o Cabanel, tá? O próprio Bouguereau, que eu estou sempre falando, que tem muito trabalho do Bouguereau, né? Então é mais fácil de achar. O Gerome, tá? Então substitui esse braço aqui, tá? Que era um braço mais delicado aqui. Ó, o que eu faria? Eu acentuaria um pouco mais as características femininas, ainda mais numa pose assim de frente que fica mais fácil. Eu afinaria mais a cintura, para dar a impressão que o quadril é um pouquinho mais Pescoço mais largo. fino também, mais É, longo. isso aí. E Talvez não mais longo, já está longo o suficiente, mas aumentaria o cabelo, colocaria ele um pouco mais esvoaçante. não dá pra, ele está grande, daqui, mas a gente não Não vê dá ele para ver aqui, por né? conta do fundo, é. Outra coisa, o fundo não pode ser esse blur, tá? Cor sólida, com padrão gráfico, ou modulado de forma que te ajude a ler melhor a figura, ou com algum cenário lá insinuado. Pode ser uma foto que você joga, baixa opacidade e pinta por cima. Não pode só jogar a foto lá atrás, baixar a opacidade e deixar, não, tá bom? Se jogar a foto, tem que pintar pra caramba, simplificando. Olha o Sérgio, que gracinha. Valeu, Sérgio. Curti demais o curso. Tenho um mini Diego e uma mini Mário na minha cabeça quando eu trabalho. Os dois sempre falando. Referência, claro escuro, não tá harmônico, cadê a sombra? Que legal, Show de cara. bola. Ah, dá Ah, para aumentar? Eu quero olhar o. não, acho que Ah, isso já é tá muito melhor. bom. Então, o cabelo, tá? O cabelo tem que O ter cabelo tá vida. super É. gráfico. O cabelo tem que ser igual o simbionte do Venom. Não, tem que mexer ele, como se tivesse vida realmente, tá? Não Não só ele, necessariamente isso, mas tá faltando divisão de planos. divisão, é. As É, mechas da frente, as é. mechas de trás. Você tem uma sombra ali muito escura, sombras mais escuras, tanto ali atrás do pescoço e no rosto, que não tem no cabelo, entendeu? Não é Tem que ter. necessariamente o mesmo tom do escuro, porque são planos de cores Um diferentes, local mas diferente. exatamente. Mas tem que ter um escuro mais escuro no cabelo, para equivaler ao outro escuro ali dos olhos do pescoço. Agora, eu acho que falta um pouco de pano aqui no tronco, tá? Ficou pesado pra caramba essa saia aí, não tem nada aqui pra conversar, equilibrar. Eu cobriria, talvez, pelo menos um dos ombros, tá? Pode ser uma parada assimétrica aqui, cobrindo só um dos ombros, caindo aqui para trás um pouco, ou talvez no outro. Uma outra coisa que eu mexeria também é nessa linha aí do saiote, né? Não dá nem É, para entender o que que aqui, é, né? como é. A cintura, colocar um cinto legal. Ou, Ou fazer ou um desenho, explicar bem, é. né? Só eu achei que ela tá parecendo a Shakira. Shakira, Shakira, never really know that she could dance like this. Nananana. Dancei aqui, gente, é que vocês não viram, mas dancei aqui do lado. Ai, ai. Eu tenho que imaginar que tem ventilador, tem que imaginar que tem um ventilador na frente dela. Uhum. O Matt tá falando. Tá, mas é isso aí, tá no caminho. É, mais uma vez você tem essa iluminação de frente. Ó, essa iluminação aqui, ó, vou falar pra galera. Essa iluminação de frente, assim, isso é uma iluminação ótima para modelo em revista. Tá? Para pintura, não é. Por isso que o padrão do século XIX era uma iluminação de cima para baixo, esquerda para direita a 45 graus. Isso vai gerar uma quantidade de sombra legal, com boas proporções, para você pegar ali o shape da sombra e o seu trabalho ter uma divisão boa de área de luz e área de sombra. Por que você tem que ter essa divisão? Porque é importante que o trabalho tenha uma boa distribuição das famílias de claros, de médio e de escuro. Tá? Isso faz parte da beleza abstrata do trabalho, independente de design de elementos, tá? Isso acontece anteriormente. Então, antes de se preocupar com design de elementos, você vai se preocupar, numa ilustração, por exemplo, com design geral da imagem. A imagem está funcionando? Eu sempre conto esse exemplo aqui, que uma vez eu estava na Xerox lá, e uma professora mandou imprimir o portfólio dela, estava agendado, eu vi de canto de olho
um monte de página saindo, e falei, nossa, que coisa linda, deixa eu ver o que é isso. Eu sabia que era bonito antes de ver o que era, porque a organização abstrata das massas de cinza estavam bem feitas, estavam bem organizadas, bem distribuídas, em boas proporções. Isso causou a beleza na primeira instância. Tá? Isso é um papo longo aí, mas é importante que vocês entendam isso, tá? Então, sempre evitar essa luz frontal aqui, igual você tem na cabeça, você tem aqui na barriga, porque ela não vai te gerar aquelas sombras bonitas que você vê no quadro, nos quadros do Caravaggio, do Rembrandt, do Velázquez, tá bom? Então, é sempre legal trabalhar com referência dos pintores também. Você tem que ter referência de design, referência de pose, referência de cor, referência dos pintores para a solução de iluminação. Como esse pintor iluminaria essa cena? Tá? Então, você vai analisar o trabalho dele e vai trazer para cá um pouquinho daquilo que está lá em um dos seus pintores preferidos. Tá? Por isso que é importante que você conheça alguns pintores para saber com qual você se identifica mais ou menos. Tá? Então, vamos tentar recapitular aí o que você precisa fazer. Trabalhar mais no cabelo, dar mais movimento para o cabelo, dividir mais o cabelo, então, trabalhando no claro escuro geral dele, distribuir melhor o claro escuro no corpo da figura como um todo, né? Corpo, roupa. Outra coisa aqui, olha só como isso aqui está. A foto está muito presente aqui, tá? A gente tem que acalmar, tem muita coisa acontecendo, ruidoso pra caramba essa área aqui. Então, acalma um pouco. Tem que fazer esse controle de áreas mais simplificadas e áreas mais trabalhadas, tá? Não pode deixar passar do ponto. Aqui passou. Tá? Como é que você faz isso? Pinta por cima aqui, ó. Você fez aqui, ó. Veio simplificando aqui, ó, misturando algumas dobras. Ah, tá, tem muita dobrinha aqui. Então você junta tudo e faz uma grande. Vai simplificando. Essa nota aqui está muito escura. Vai clareando. Aqui também, ó, muito escuro. Botou um sapatinho nela, ficou legal. O que mais que eu tinha falado? Cobrir um dos ombros para que haja uma conversa melhor entre tronco e pernas, tá? Com relação à roupa. Eu também tentaria achar uma simetria aqui nessa armadurinha dela aqui, tá? Não sei se é armadura, o que é isso? O sutiã dela aqui. Tá? Tenta gerar, cobriu esse ombro aqui com pano, cobre esse outro aqui com as plaquinhas, como se estivesse colada no corpo, por exemplo. Vai esticando ele para cá, como se estivesse fazendo uma ombreira, mas é mais decorativa do que para proteger. Essa é uma ideia, né? Obviamente vai tentar mais aí. E eu acho basicamente isso, cara. E o fundo, tá? Escolher o que você vai fazer no fundo. Esse aqui certamente você não deve usar. Tá? Na pior das hipóteses, joga um fundo escuro aí que vai recortar a silhueta dela toda e vai ficar bonito também. Tá? Mas eu dei 3 opções aí para fundo. Fundo de cor sólida com padrão gráfico. O fundo abstrato, mais modulado. Áreas mais escuras e áreas mais claras. Trabalhando isso de forma que te ajude na leitura da silhueta. Ou um fundo com cenário insinuado. Não é para ter um cenário lá. É para ter uma sugestão de cenário. Então, joga uma cor sólida, joga a foto, baixa a opacidade bem baixinho ali e pinta por cima, simplificando pra caramba aquela foto. Pode jogar um filtro também antes de pintar. Pode ser o cutout, que é um filtro que funciona super bem. Tá? Beleza. Manda bala. Cai dentro aí. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, essas foram as análises de hoje. Eu vou responder algumas perguntas aí, caso vocês tenham. Agora eu vou abrir aqui o chat para poder ler alguma coisa, não estava lendo nada. Valeu demais, obrigado, falou o Thiago. Falou, Tiagão, manda bala. Deixa eu ver se eu perdi alguma. Quem tiver pergunta, coloca a pergunta aí com caixa alta, que aí fica mais fácil para achar. O Thiago falou, consegui anotar tudo. Show de bola, Thiago. Maneiro. Oi, Diego, você está fazendo análise do desafio? Qual? Estou fazendo análise do desafio da Afrodite. Então, Ayrton está perguntando, eu sinto que tem uma dificuldade de simplificar o 3D e deixar com uma pegada mais pictórica. Ele sempre fica com aspecto de foto. Alguma dica para simplificar como o Craig faz? Ele pinta tudo, né? Eu também faço isso o melhor que eu posso. Não, olha só. Uma parada que funciona. Uma vez que já está pronto no 3D, a gente começa a ficar preguiçoso, né? Pô, já está pronto aqui. Tem que pintar. Não tem essa de dar 2 toquinhos aqui.
Ó, tem um programa que a galera usava, que era o Acme, se eu não me engano, que ele gerava um filtro é bonito, né? Um filtro de empastamento a óleo lá e tal. Até funcionava para simplificar um pouco. Mas fica na cara que você usou aquilo, né? Igual você usar o filtro do cutout, ou o filtro de pintura a óleo do Photoshop. É válido usar, às vezes, em baixa opacidade, ajuda. Mas o ideal é o seguinte: fez o 3D, você baixa a opacidade dele, joga uma pré-pintura embaixo da cor que você quiser. Eu normalmente jogo laranja, baixa a opacidade dele e pinta por cima de novo tudo. Entendeu? Outra coisa, você vem com o smudge, o que incomoda mais, depende do quanto você quer simplificar, né? Isso que eu falei de baixar a opacidade e pintar tudo de novo, aí você vai ter uma pintura com a base muito sólida do 3D, mas vai ser uma pintura. Então vai dar tanto trabalho quanto a pintura. O que acontece é que às vezes a galera faz o 3D e não quer ter trabalho pintando. Tá tudo bem. Né? Tem muitos artistas aí que entregam no 3D, não pinta nem nada. Eu acho feio. Né? Dependendo do. Um 3D de concept é feio, né? Que é aquele 3D que você faz rapidão só para blocar. O cara entrega um negócio desse, resolveu o problema? Resolveu. Tá feio. Né? Você vê um monte no ArtStation assim de profissionais. Porque ninguém está preocupado, nesse caso, em fazer um concept bonitão para colocar no portfólio, mas sim para resolver o problema ali do time. Tá? Agora, o que o Craig Mullins faz é uma pintura e usa o 3D como base. Tá? Ele não está pensando em resolver o problema do time só. Ele está pensando em resolver o problema do time e entregar uma pintura linda. Depende de quanto tempo você tem para isso. Tá? Agora, o jeito de fazer é esse. Tem gente que vai usando smudge, vários brushes de smudge diferentes, borrando aqui e ali de várias formas. Mixer brush, vários brushes diferentes também com o mixer brush. Fica lindo, o Craig Mullins usa pra caramba o mixer brush. Baixando a opacidade, repintando tudo. Também é super, super legal. Só que é o que dá mais trabalho, né? Mas é o que dá o melhor resultado se você souber pintar. Isso é outra parada também. Tem muito artista de concept hoje que não sabe pintar direito. Não tem nenhum problema nisso. Os caras tiveram uma formação mais voltada para 3D. Então, eles dão só as borradinhas aqui e ali e entregam. Então, eu tenho um colega que trabalha assim, faz um trabalho excelente, fantástico. Né? Só que é outra abordagem. Então, ninguém espera dele uma pintura. E basicamente isso, cara. E filtros, né? Antes de pintar por cima, uma outra abordagem, você pega o 3D, joga o pessoal do Mandalorian fazia muito isso, né? A gente também estava fazendo lá no time, lá do Star Wars. Pega o 3D, joga um filtro por cima e depois pinta por cima do render com filtro, em vez de pintar em cima do render direto. Vai pintar em cima do render já com filtro por cima, mas bota em baixa opacidade. Tá? E é isso aí, manda bala. O Gabriel está perguntando como funcionam os direitos autorais com as fotos que vocês utilizam nos concepts, principalmente quando se usa roupas ou peças mecânicas, quase sem mudar o design deles. Então, no mundo ideal, você tiraria suas próprias fotos, você usaria fotos lá dos sites. Quando é uma parada, depende do concept, tá? No estúdio pessoal te passa alguns sites específicos de fotos, ó, você pode usar desses 3 sites aqui. No The Division aconteceu isso durante um tempo. Quando você pega a foto da internet solta, a galera muda muito, tá? Então ninguém pega uma foto, pegou a Se jaqueta. você não muda muito, você deve mudar muito. Mas é isso. A galera usa o Google, tá? Na maioria das partes. Tá? Só quando é alguma parada que vai para dentro do jogo, aí não. Aí o pessoal tem que usar das imagens autorizadas. Mas olha, não se preocupa com isso agora. Se está fazendo trabalho para portfólio, faz à vontade. Principalmente quando você não está comercializando o trabalho, então não tem problema de ficar se preocupando com isso. O Rafael está perguntando. Copiar pinturas de card game como Magic, por exemplo, é uma boa para aprender valor e composição? Vai aprender, mas melhor copiar dos mestres. Tá? Quer aprender composição, valor, vai quem realmente sabe pra caramba. Né? Então, o nível de profundidade é brutal a diferença, tá? Pegar um Rembrandt e um card de Magic. Embora você tenha que estudar também o tipo de composição que o pessoal faz no card, se é isso que você quer fazer. Tá? Então, a minha orientação é a seguinte: galera, começa estudando os mestres, depois faz um trabalho,
aplicando, né? O passo a passo é o seguinte: você começa primeiro com desenho de linha, tá? Então, você vai estudar sempre de desenho para desenho, o máximo que você puder, por um tempo. Depois, escultura para desenho. Depois, pintura para desenho. E aí, onde você começa a fazer as cópias em preto e branco, levando em consideração tudo, composição, tudo junto. Depois, você vai entrar em cópias de cor, manchinhas abstratas, depois cópias mais avançadas. E depois só que eu recomendaria começar a pegar artistas do ArtStation, de Magic, seja lá do jogo que você quiser. Porque o portfólio que você vai montar tem que ter relação com a necessidade da indústria, tá? Então você tem que ver o que o pessoal da empresa está fazendo, e estudar o trabalho da galera, fazer cópia, se quiser também do trabalho da galera, só tenha certeza de dizer que é cópia quando você publicar. Estudo de cópia do fulano de tal. E é isso, é super válido. Você sempre aprende muito fazendo cópia. Né? Então, e arte você sempre aprende muito com o artista. Agora, estudar fundamento é melhor estudar com os mestres. Tá? Depois você vai estudar os artistas aí contemporâneos que você mais gosta, mas já com um fundamento razoavelmente sólido para entender o tipo de abordagem compositiva e como eles resolvem os problemas lá que são específicos daquela empresa que você está tentando entrar ou que você está tentando montar um portfólio direcionado para ela. Ó, o Gabriel está perguntando. Eu fiquei confuso a respeito do workflow no concept de personagens. Os sketches gráficos e variações é para ser enviado para o cliente decidir ou apenas para o artista decidir? Então, depende de onde você avança, né? Então, o primeiro estágio é só para você, você é o primeiro filtro. Tá? Então, você vai fazer aquilo ali só para você. E aí, você faz uma quantidade grande, para você se convencer. E depois você manda para o cliente uma quantidade menor. Né, Aí não tem número, tá? Na ilustração, a gente trabalhava com número de 3 a 5, em ilustração. Agora, em concept, podem ser centenas, tá? Depende do... Se for um personagem principal de jogo, é mais de um ano desenvolvendo personagem, tá? Com incontáveis modificações e variações. Agora, perdi o fio da meada aí da pergunta. Tá, você se convence primeiro, depois você vai discutir com o time. Ele perguntou do Se é para workflow, você né? ou se é. Você se convence primeiro, uma vez que você já se convenceu, essa direção aqui me parece boa. Então você vai fazer variações daquela direção lá e conversar com o seu time, com o seu diretor de arte, com o time. E aí o diretor de arte vai te apontar outra direção. E aí você vai entrar nela, vai fazer um período de exploração ali dentro, com mais variações. E aí vocês vão cortando. Olha, a gente já viu, vamos supor, o cara está fazendo uma criatura lá. A gente já viu que a gente não quer a criatura magrela, alta, agressiva. Vamos fazer uma criatura mais baixinha, arredondada, inofensiva. Você vai mostrando, inclusive, o que não funciona, tá? Porque o pessoal vê, o trabalho está excelente, mas não é esse caminho que a gente quer tomar, então vamos cortar isso aqui. O ideal é isso, né? Quando o time é um bom time, eles vão cortando as pontas, você vai caminhando como se fosse um funil. Mas acontece também que a galera às vezes fica perdida, você fica andando em volta, assim, né? E aí você tem que fazer as perguntas certas para direcionar o desenvolvimento do concept aí para frente, em vez de ir e voltar, ficar patinando. Ó, o Wallace está perguntando: a arte 2D para character design é uma boa para iniciar na indústria ou 3D é o Jonathan da nova geração? É o Jonathan? Que Jonathan? Também sei não. 2D é sempre prioridade, tá? O 3D existe, no geral, em concept para auxiliar ao desenvolvimento 2D. Tá? Então, é legal pra caramba, é sempre um plus, mas principalmente para personagem você vai usar muito 2D, é muita pintura mesmo. Tá? A galera de cenário acaba usando mais 3D, mas para 2D não. Embora eu usasse também lá, mas depende, tá? Então foca em 2D se você 10, mais uma vez, ó, 10% de bateria. Tá bom, também já tem quase uma hora. Foca em 2D, se você está começando, você tem que ter um domínio legal do processo em 2D, né? Fundamento sólido, em teoria de cor, anatomia, proporção.
e depois só vai. Inclusive, tudo isso vai ajudar no 3D, né? Chegar no 3D, sem saber anatomia, vai fazer o quê? Vai fazer aquele monte de alien de ZBrush, né? Se cair, ZBrush, alien, parece um monte de coisa horrorosa. Porque o programa é fácil, né? Mas o fundamento não é. O estudo de anatomia é uma parada séria e não é fácil, tá? Mas é isso. O grosso do trabalho é 2D. A gente usa o 3D para auxiliar o 2D. Mesmo, tanto o personagem quanto o cenário, é muito photobashing, muita pintura. A gente está perguntando como vocês se sentem tomando vitamina D natural todo dia. Ah, felicidade pura agora. É, Lagarteando. Fica lá, lagarteando. mas é isso, já vamos encerrar então. Sim. Então, show de bola. A nossa segunda live da Gambiarra. Olha o Alan falando do ZBrush. ZBrush não é tão difícil, difícil é anatomia, é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, Valeu, tchau. valeu. A gente se vê na próxima. Mariana tá tirando foto? Não, tô esperando você encerrar. Pô, nem tirar uma foto, cara. Tira aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.